Olá, estamos aqui com a segunda parte do nosso encontro com o professor Fred de Júnior, recebendo aí a participação especial da Marília Siqueira também. E nessa segunda parte, que é a parte mais técnica, depois da parte inicial que a gente teve um misto aí de uma conversa sobre a trajetória acadêmica, um pouco de arquivo confidencial também, que teve uns depoimentos muito bonitos em relação ao professor Fred. A gente pode aí continuar com a parte mais técnica. E o tema selecionado de hoje é o tema do último livro do professor Fred, livro aqui de Cooperação Judiciária Nacional, um esboço aí de uma teoria para o processo civil brasileiro, especialmente por conta dos artigos 67, 68 e 69 do Código de Processo Civil. Um tema, Fred, que você pode já aí fazer uma apresentação para a gente, mas um tema e um livro do nosso tempo, porque é um tema que realmente ganha novas cores, ganha novas situações para serem trabalhadas a partir do Código de 2015. E o seu livro fala muito bem sobre isso. Então, acho que a gente pode começar com você fazer uma apresentação geral para a gente ir um pouquinho das suas ideias e depois a gente vai debatendo. Claro. Obrigado, Fred. De fato, a minha impressão é de que o Código ele reformulou completamente o sistema de cooperação judiciária nacional, né? Não por acaso tem um capítulo específico para isso. Não por acaso você tem enunciados normativos, como esses três que você mencionou, 67, 68 e 69, não tem nenhuma correspondência no Código passado. Nenhuma. E essa reformulação se deve basicamente, quer dizer, na minha visão, né, tudo isso é uma construção. Esse livro é uma apresentação daquilo que eu reputo o modelo da cooperação judiciária nacional do Brasil. É uma proposta é uma abordagem inédita, pelo menos com essa sistematização inédita. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo que o modelo de cooperação ele tem que trabalhar com três categorias, ou três elementos, que eu chamo de elementos do modelo, né? Que é o modo da cooperação, o instrumento da cooperação e o ato de cooperação. Então, são coisas diferentes e que compõem. O regime jurídico da cooperação variará conforme exatamente o modo como o direito relacionará, imbricará os modos com os instrumentos e com o que se pode cooperar. No Código passado, você tinha um modelo de cooperação que era um modelo de cooperação por solicitação, quer dizer, um órgão julgador pedia a cooperação do outro, solicitava a cooperação do outro, ou por delegação, nos casos de cooperação que envolvesse órgãos judiciários em relação aos quais houvesse uma diferença hierárquica. E então esses eram os modos, né? Esses dois modos. Os instrumentos eram instrumentos típicos. Quer dizer, a cooperação se dava por carta precatória ou por carta de ordem. Então, também aqui, era um modelo com dois modos, dois instrumentos típicos. E os atos de cooperação podiam ser, embora o regulamento sobre isso fosse muito lacunoso, a praxe era de que a cooperação se daria em comunicação, em instrução, em execução. Basicamente, as cartas serviam para promover isso, as cartas de comunicação, num tempo em que os correios não eram o meio e não, o meio geral. Isso estou falando lá em 73. Então, eram cartas de comunicação, cartas citatórias, ou eram cartas instrutórias, ou eram cartas executórias. Tanto que elas viraram até, os adjetivos aí viraram até e se incorporaram ao modelo. Você falava em carta de execução, carta de instrução. Então, era um modelo que tinha essa configuração. O que o Código Novo fez? O Código Novo acrescentou um terceiro modo de cooperação, ao lado da solicitação e ao lado da delegação, que é a cooperação por concertação entre os juízos, quer dizer, uma cooperação cujo regramento será construído pelos juízos. Isso não existia, isso está agora previsto no artigo 69, parágrafo 2º, inspirado
todos sabem, na recomendação 38 do CNJ, recomendação 38 de 2011 do CNJ. Então, mudou aqui. Mudou nos instrumentos, quer porque acrescentou instrumentos típicos novos, como é o caso do auxílio direto e do ato concertado, que são instrumentos de cooperação típicos e novos, que não havia no Código passado, como também permitiu, e essa é outra novidade, criou a atipicidade dos instrumentos. Ou seja, é possível pensar em qualquer instrumento de cooperação. Então, nesse ponto, o sistema de cooperação se encaixa num sistema do Código, que é o sistema da atipicidade, quase que espalhado nas formas processuais, né? Então, há uma coerência sistêmica aqui. E quanto aos atos de cooperação, também há uma abertura, porque se deixou claro que a cooperação pode ser para praticar qualquer ato, o que abre margem para se falar em cooperação de atos decisórios. Se vocês pensar numa classificação tradicional de atos do juiz em atos de ordinatórios, instrutórios, executórios e decisórios, pensando no modo tradicional, a gente via as cartas para alguns atos ordinatórios, para os atos instrutórios, para os atos executórios, mas não cogitava a carta para ato decisório. O sistema novo abriu para isso. E abriu, pelo menos, no meu modo, isso é a interpretação minha, minimamente nos casos em que o próprio Código diz que é possível cooperar a centralização de processos repetitivos. Então, perceba como isso é uma coisa absolutamente transformadora. Se você está num sistema com esse nível de cooperação judiciária, você redefine o modo de gestão das competências. E veja que está num contexto de atipicidade, que é um contexto quase que geral do Código, e um contexto de cooperação também, e de eficiência, que é uma marca do Código. Então, o que tirar disso é o desafio do nosso tempo, né? Um desafio aí para a nossa geração de processualistas que se debruçam sobre questões dogmáticas mais complexas. Já posso antecipar que o CNJ vai transformar aquela recomendação numa resolução, já que o Código encampou, e vai vir uma resolução do século XXI, né? Uma resolução do século XXI. É uma outra embocadura. E a aptidão desses instrumentos para a solução de problemas práticos do dia a dia é incrível, incrível. Eu tenho falado muito sobre isso com os juízes, e eles não sabem disso, né? Mas quando eu começo a falar, eles começam a relatar os problemas que eles têm na prática, e imaginar que todos eles podem, boa parte deles, não todos, mas boa parte deles pode ser resolvido por isso, é incrível. Imagine, tem um caso, conversando com o juiz do trabalho de Sergipe, há algumas semanas atrás, eles me diziam assim: Fred, aqui acontece muito o seguinte problema, um litigante habitual faz uma merda trabalhista, que é uma merda que atinge vários empregadores. E aí surgem várias reclamações. Sei lá, 50 reclamações, 60 reclamações, envolvendo o mesmo problema da mesma empresa. E aí é a mesma testemunha que faz o mesmo depoimento, às vezes na mesma vara, 5 vezes ao dia. Porque como são poucas varas trabalhistas, a testemunha fica lá o dia todo, rodando a mesma vara, fazendo a mesma coisa. E eu disse para eles que eles podem, a todas as varas trabalhistas de Aracaju, podem, por ato concertado, definir que o testemunho vai ser um só, todos vão poder colher o testemunho, todos podem, inclusive por esse instrumento aqui. Perceba que não é prova emprestada, não é prova emprestada. É prova comum. É prova produzida por todos, e não prova emprestada. Mas uma vez só. Olha o ganho, olha a repercussão disso para hora de audiência, tempo perdido, possível contradição, qualidade do depoimento, porque Fred, poder ouvir ao mesmo tempo. Me permite, eu estou atrapalhando, eu estou até furando uma ordem aqui, mas só uma dúvida que surge desse exemplo. Vamos supor que sejam 300 reclamações trabalhistas, certo? É um número até razoável, não é nada de outro mundo para uma construtora que fechou uma obra. É alto, é um número alto, mas vamos lá, tudo bem. Mas não é nada irreal, né?
A prova não é emprestada, a prova é comum. O litigante habitual, o litigante habitual, que é a construtora, ela tem um advogado só e um preposto só. Como é que a gente faz no paradigma atual para permitir que as outras 300 pessoas, se tiverem 300 advogados, os 300 reclamantes, no caso, tiverem 300 advogados para contraditar, fazer as perguntas que querem fazer, enfim, para, no caso, efetivar o contraditório, em suma. Esse é um problema. Exemplo. Agora, veja, isso é um problema mais teórico do que prático, né? Porque não haverá tantas perguntas diferentes para os 300 advogados. Haverá um momento que já não haverá mais pergunta a ser feita. Não é isso? Os caras não vão fazer a mesma pergunta 300 vezes. Que eles fariam se houvesse 300 testemunhos. Se houvesse 300 testemunhos, seriam 300 vezes a mesma pergunta. Agora, nada impede que, evidentemente, todos vão poder se manifestar, todos vão ter chance de contraditar, isso é um contraditório da garantido, mas o juiz pode determinar uma organização dos próprios advogados para definir quem vai fazer a pergunta de todos. Vocês se organizam, fazem um questionário e um é o interlocutor. Isso é um problema prático, não é um problema... Perceba que esse problema não é um problema jurídico, porque o que é jurídico é garantir o contraditório. Isso é o que é importante, entendeu, Guga? O importante é garantir o contraditório. Garantido o contraditório, o resto é uma questão prática, que você arruma. Você não precisa gente... Você não precisa perguntar 300 vezes se ele é amigo íntimo de alguém. Claro. Então, eu concordo. É isso que eu queria escutar, na verdade. Eu perguntei mais porque tem gente vindo. Veja um outro caso interessante. Então, já vai começar as perguntas ou já começa as perguntas? Eu não queria perder o exemplo aí. Não, tudo bem, vamos lá. Você mencionou o exemplo de várias reclamações trabalhistas na mesma vara. Eu pergunto que recentemente deparei com um caso e fiquei pensando que o código não dava uma resposta para esse caso. Quando a gente fala em cooperação, a gente está falando entre juízos distintos, mas a gente pode ter um problema um pouco mais simples. Vários processos diferentes numa mesma vara e como fazer para compartilhar a prova entre os vários processos no mesmo juízo. E aí eu não sei se seria pela cooperação. Não, aí não é cooperação, mas é mais simples, né? O mesmo juiz ele pode marcar uma audiência conjunta, um testemunho conjunto para avisar todos os advogados todos e faz. Aí você não precisa de cooperar com ninguém. É mais simples. Puxando esse desdobrando exemplo de Tiago, nas varas federais, isso dá para ver o exemplo simples de uma forma que acho que caiba a cooperação. Tem o juiz titular e o juiz substituto. E os processos eles são distribuídos para o titular e para o substituto por distribuição eletrônica. Então, assim, pode haver casos, né, que caiba a cooperação entre titular e substituto. Inclusive, eu tenho um caso aqui que envolve uma parte dos processos estão com o titular, uma parte com o substituto. Eu pedi uma audiência única, né, para julgamento de todos os processos, na verdade, informalmente, né, sugeri, para sentir o que é que viria de lá. Daí o juiz já cortou, né, de início, falando que se eu quisesse, que utilizasse como prova emprestada. Os juízes, eu tenho percebido isso. Como muitos juízes não sabem do que se trata, não sabem, eles se apegam ao modelo da prova emprestada. Não, é prova emprestada. Produza lá e traga aqui. Então, isso é porque falta comunicação nossa. A gente tem que comunicar isso, fazer isso chegar às pessoas e compreender a diferença de prova emprestada para prova produzida conjuntamente. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que é recente aqui de Salvador. A juíza que coordena os juizados, existe uma juíza coordenadora dos juizados de consumidor da capital, uma espécie de coordenação, um órgão de coordenação. Ela me ligou com o seguinte problema. Veja o problema. São 19 juizados, 19 varas de juizado, vamos chamar assim. Só que muitos dos juízes estão se declarando suspeitos porque são consumidores de alguns litigantes habituais e estão em litígio com esses litigantes habituais. O próprio juiz. Então, é um litigante habitual, mas o juiz está brigando com ele, com um banco,
Então, o que a justiça está fazendo? Ele diz assim, eu sou inimigo desse banco, estou brigando com ele na justiça, então eu não posso julgar. Só que é um banco, então o banco é um litigante habitual. Aquele juiz acaba ficando sem receber milhares de processos, compromete os outros. Só que tem 5 juízes fazendo isso, 6 juízes fazendo isso. Isso está gerando um problema enorme de gestão. E ela me ligou para saber o que fazer. Ela queria tomar uma providência assim, ditatorial, digamos assim, de baixo para cima. Para pedir, para exigir motivação, é uma série de coisas. Eu disse, rapaz, a melhor solução são as 19 varas, por ato concertado, organizar a distribuição dos processos, tendo em vista essas circunstâncias. E a compensação dos processos, compensação de distribuição. É um ajuste de compensação de distribuição em razão desse fato. Isso feito por ato concertado, você resolve de uma vez, sem precisar de ato imperial, né? Um ato imperial hierárquico para poder resolver. Isso é um outro. Veja como são problemas de gestão judiciária, administração judiciária, que a gente não encontrava ferramentas para poder resolver, porque nós, processualistas, não pensávamos muito nisso, né? Não pensávamos muito em administração judiciária como um problema que o processualista tem que resolver. Porque, no fim das contas, isso também é uma dimensão do direito processual. A gente não pode ignorar isso. Eu acho, né? Que a gente não deve ignorar isso. Mas eu queria saber se, assim, enfim, é mais ou menos isso. Agora, o livro não é só para isso. Quem já leu o livro sabe que o livro apresenta uma série de construções. Mas a razão de eu ter querido escrever o livro foi essa. E veja que eu demorei muito para poder escrever. É uma parte do código nova sobre a qual eu nunca tinha escrito nada. Sempre tendo sido eu uma pessoa que teve um vínculo com o código que teve, que tem um curso, etc. E você... Foram muitos anos de reflexão. E você deixa claro isso, né, Fred? É um esboço de uma teoria, né? No subtítulo está isso. As várias hipóteses, tipos, instrumentos podem ser verticalizados em outros estudos, né? Tanto seus... Claro, e devem ser, né? Devem ser. E é possível também que se perceba que esse meu modelo é um modelo insuficiente. Você pode, por exemplo, perceber que descobrir que há um quarto modo de cooperação, além desses 3 que eu disse, ou fazer como o Cabral, que não concorda. Cabral não concorda com essa divisão que eu faço de cooperação por solicitação, cooperação por delegação, cooperação por concertação. Ele não concorda. Ele não viu o modelo desse modo. Para ele, cooperação é só se houver ajuste. Se não houver ajuste, não tem cooperação. Então, isso é um caminho a ser trilhado. Se esse modelo é um modelo interessante, está correto, por exemplo, precisa ser testado. Eu, por exemplo, até julho do ano passado, eu estava construindo minha ideia, eu achava que havia só 2 modos. Era solicitação e concertação. Estudando e escrevendo, eu percebi que a cooperação por delegação ela não se encaixava em nenhum e outro. E eu percebi também o seguinte, que a diferença básica entre elas é a intensidade do dever de cooperar. É a intensidade do dever de cooperar. Porque, veja, na cooperação por solicitação, o próprio código diz que é possível recusar a solicitação, em alguns casos. Inclusive, casos envolvendo, você pode recusar porque sua vara está lotada, você tem mais o que fazer. Se você tem mais o que fazer, pode ser um argumento para você não aceitar uma cooperação por solicitação. Uma cooperação por delegação, você não pode recusar por qualquer motivo. E aí eu discordo de Léo, por exemplo, até disse isso, que para Léo, o artigo do código que excepciona a obrigatoriedade na cooperação por carta se aplicaria à carta por ordem, quando o próprio código expressamente ressalvou. E eu acho que esse silêncio do código foi proposital e é correto. E aí eu me alio a SICA. SICA também defende isso, que é correto. Só que mesmo assim, mesmo para quem diz que a carta de ordem tem que ser observada como regra, ainda há casos em que a doutrina diz, é regra, mas se a carta for uma carta manifestamente legal, o juiz pode recusar. Agora, na cooperação por concertação, a gente chega na intensidade de vinculação mais alta, porque é uma autovinculação. Aí é a mais alta intensidade do dever de cooperar. E veja que a cooperação aqui é um dever, é um outro ponto interessante, porque o artigo 67, que é um artigo um pouco desprezado, ele coloca a cooperação como um dever. Então, dizer que a cooperação, Cabral define a cooperação que é dever não é cooperação. Não, Cabral, esse aqui é um erro de premissa para mim.
Por quê? Porque o 67 já dá de barato que o juiz tem o dever de cooperar com o outro. O que vai mudar é a intensidade do dever de cooperação. Por quê? Porque o que é a intensidade? As possibilidades de excepcional dever de cooperação vão numa escala crescente da cooperação por solicitação, passa pela delegação, até chegar na concertação, que para mim é a que mais vincula, porque se trata aí de uma autovinculação. Eu não sei se vocês entenderam essa ideia. Ficou bem claro, Fred. Ficou bem claro. Só uma observação sobre esse ponto. Se o juiz não tiver o dever de cooperar, é muito inseguro para a gente, porque a gente chega numa vara e trabalha em Recife que os juízes resolveram cooperar entre si, e vai ter 300 processos da mesma construtora em Fortaleza que eles resolvem não cooperar. Então, fica um subjetivismo de devo ou não devo cooperar. Nessas situações, a gente tem que saber se eles vão fazer ou não vão adotar essa atitude, porque isso muda a nossa perspectiva. Então, o poder que o juiz tem, que ele pode exercer quando quer, é muito complicado. Me permita uma consideração sobre isso. Esse é um ponto que eu não trabalhei, mas eu acho que merece ser trabalhado, que é o seguinte: em que medida surge um direito das partes de poder exigir a cooperação? Em que medida é isso? Qual é o papel das partes disso? Por exemplo, eu, como advogado, eu estou num caso em que eu estou provocando a cooperação. Eu estou provocando para ver se convenço os juízes a cooperar entre si. E o meu cliente, inclusive, vai subscrever, se for um ato concertado, ele vai subscrever o ato concertado como terceiro anuente. Ele não vai discutir o ato concertado depois, ele vai aceitar aquilo. Mas veja que o código não deixa isso claro. O código não deixa claro qual é o papel ou quais são as situações jurídicas das partes relacionadas a esse modelo de cooperação novo. Isso é um tema para ser explorado, eu acho. Fred. Temos aí só 10 minutos, viu? Fred. Ixi, vou dar uma olhada 10 aqui. 10 minutos sobram. Fred, só uma pergunta, Fred. Se você considera a cooperação judiciária nacional como um dever, ao mesmo tempo, quando você fala da concertação de atos, você fala que é um negócio jurídico. Certo? Como equacionar, então, o dever de cooperação judiciária nacional com um negócio jurídico que depende, aí, nesse caso, não de uma imposição, assim, de um acordo de vontades entre dois juízos distintos para realizar determinados atos? Especialmente... Mas o negócio é exatamente para isso. O negócio, ele torna o dever que é legal um dever negocial. Quer dizer, ele transforma o dever legal em um dever negocial e, portanto, aumenta a intensidade do dever. Sempre que você transforma um dever legal, um dever negocial, você aumenta a intensidade, porque você transforma o que é uma heterovinculação numa autovinculação. Fred, mas mesmo no caso de delegação... No caso da delegação, eu não entendi a pergunta. A ideia é de que a cooperação ela envolve negócios jurídicos processuais quando há ato concertado, então ato concertado é um negócio jurídico, ou em qualquer situação de cooperação há um negócio jurídico? Delegação é delegação. Perfeito. Delegação é delegação. Por isso são 3 modelos. Um modelo em que um pede ao outro, um modelo em que um determina ao outro e um modelo em que ambos negociam. Por isso são 3 modelos. Cabral, por exemplo, entende que um modelo em que um determina o outro não é cooperação, porque há dever, há determinação. Eu disse para ele que, na minha visão, isso não é um argumento, porque toda cooperação é dever pelo 67. Então é preciso perceber o que significa o 67. E se me permite, Fred, eu concordo que dá para ver um aspecto negocial, porque o dever é de cooperar, mas quais são os termos dessa cooperação? Isso tudo vai ser negociado e estipulado pelos juízes cooperantes. Então, isso não deixa de ser uma estipulação de acordo com a vontade daqueles que celebram um negócio jurídico, né? Agora, isso também é aquela história, né? Não precisa brigar por isso, né? Não quer chamar de negócio? Não chama. Isso não é muito relevante, no meu modo de ver. Não quer chamar de negócio. Cabral disse que não é negócio, mas é um ato consensual.
Isso não tem muita relevância, entendeu? A gente tem que só saber o seguinte: é uma cooperação construída pelos juízos. Mas, Todo mundo concorda assim, tá beleza. Agora, estou preocupado com o tempo aqui. É melhor ir rodando outro link aí, viu, enquanto a gente está conversando. E seguindo essa linha, Fred, que eu acho interessante, é um negócio processual, mas tanto faz, né? No final das contas, como você disse, não é interessante a disputa em torno disso. Mas vamos imaginar aqui que eu também tenho conversado sobre isso com alguns juízes e todos se encantam com as possibilidades de resolver problemas práticos. E eu acho que é uma pergunta mais prática, mas eu acho que também é interessante que a gente tenha acesso a essa resposta. Como você imagina que ela que a cooperação por atos concertados ela deve ser instrumentalizada? E segundo, qual é a participação das partes nessa realização? Veja, eu defendo que o ato concertado é por escrito, ele é prévio, porque ele disciplina uma relação. Isso também é o meu conceito, viu? Isso não é a minha visão. O que é o ato concertado para mim? É um instrumento que disciplina uma cooperação permanente ou uma relação permanente de cooperação entre juízos. Não é uma cooperação para um ato episódico. Porque se for para um ato episódico, não precisa de ato concertado. Um pede, o outro faz, acabou. O ato concertado ele é uma disciplina, para a prática de uma série de atos, portanto, uma cooperação permanente entre dois ou mais juízos. Por isso tem que ser feito antes, tem que ser juntado aos autos, tem que ser por escrito. Na resolução do CNJ que vai sair, vai ser inclusive com modelo. Vai vir um modelo no anexo de ato concertado. E isso vai estar dito. Tem que ser por escrito, tem que ser prévio. Por quê? Porque qual é a lógica aqui, Lucas? A lógica é mais ou menos o seguinte: a gente não aprendeu que as competências têm que ser previamente definidas? A lógica clássica de competência. O ato concertado funciona mais ou menos nesse modelo. Quer dizer, já que vai haver uma readequação, uma gestão da competência para um tempo permanente, para manter uma relação permanente de cooperação, estabeleça essa regra antes dos atos serem praticados, para que as partes saibam quais são as regras, as novas regras do jogo, ou as novas regras criadas para esse momento de cooperação. Então, tem que ser escrito, tem que ser prévio. As partes precisam participar? Não. Na resolução do CNJ, eu sugeri, e por enquanto está saindo, que no modelo, eu coloquei no modelo um espaço para, assim, no modelo, né? Assinatura da parte. Por quê? Porque se o juiz consegue trazer as partes para dentro do ato concertado, ele bloqueia a impugnação pelas partes dos atos praticados com base no ato concertado. Então, é opcional, mas é um caminho que eu acho totalmente possível e defendo. Acho que é melhor. Inclusive, esse é um ponto que eu não tratei, que eu acho que valeria a pena tratar, são os instrumentos de controle do ato concertado. É um ponto que eu não tratei, mas acho que é possível pensar em instrumentos de controle incidental e concentrado. Ou seja, você pode impugnar o ato concertado, uma espécie de ação autônoma, uma discussão autônoma do ato concertado, que pode ser até administrativo, perante a corregedoria, ou você também pode, evidentemente, controlar o ato concertado incidentalmente. À medida que ele for sendo aplicado, você pode recorrer disso e discutir incidentalmente a validade do ato concertado. Léo, só um detalhe, Léo escreveu um textinho sobre o conflito de competência como uma forma de controle. Eu sei, ele mandou para a gente, para a coletânea. Ele mandou para a gente. Vai sair uma coletânea sobre cooperação judiciária, Léo mandou esse texto. Vai ser uma coletânea depois do SPOD? Já faz aí o... Vai. Agora, olha só. A grande questão é que o ato concertado gerar um conflito entre quem concertou é uma contradição em termos. É uma contradição em termos. O ato concertado pode gerar um conflito com quem não concertou. Me parece, né?
Vai, Adriano, faz a Vai lá, pergunta aí. É Eli ou Adriano que vai perguntar? Fred, a minha pergunta é sobre atos concertados que envolvem a possibilidade de decisão, especialmente na situação em que envolve decisão de questões. Eu vi o teu vídeo, você comentava a respeito dessa possibilidade. Você cogita da possibilidade de intervenção de terceiros nesses processos? Por exemplo, tem uma questão que vai ser decidida pela JF num processo de terceiro, há a concertação de atos, eu tenho meu processo tramitando na Justiça Estadual, essa questão vai ser decidida pelo juízo federal, eu teria a possibilidade de intervir naquele outro processo para, de alguma forma, tentar interferir no resultado da decisão sobre essa questão? Sim, uma vez consertado, para que haja solução de uma questão comum, e eu entendo que só é possível consertar para a solução de questão comum se os juízos tiverem competência diferente, competência material diferente, só para questão comum. Eu até acho que é possível consertar para a solução de questões principais, desde que a competência seja a mesma. Mas entre competências distintas, só questão comum. E sim, vai ter que garantir o contraditório lá. Você tem que consertar e garantir que as pessoas possam interferir no julgamento daquele, no julgamento daquele que ficou como competente para decidir a questão principal. Senão você viola aí o contraditório na dimensão poder de influência. Então, porque naquela analogia com o IRDR não permite isso, né? Em geral, o IRDR pega uma situação... ele tem outros mecanismos. Assim, né? Claro, mas ele tem outros mecanismos que, de alguma forma, tentam compensar isso. Por exemplo, amicus curiae. Será que não seria o caso de, eventualmente, para essa situação também pensar nessas soluções diferenciadas, em analogia com o IRDR? Porque, às vezes, a gente pode ter uma questão de prova, por exemplo, que essa questão acaba interessando uma quantidade muito grande de pessoas. Sim. Agora veja que a nossa premissa aqui é um pouco diferente. Eu acho que no IRDR há a possibilidade de membros do grupo intervirem. A dimensão dessa intervenção muda. Mas a intervenção do membro, por exemplo, eu entendo que há pelo menos 4 grupos aí. O grupo daqueles que estão com os processos suspensos e defendem a tese A, o grupo dos que estão com o processo suspenso e defendem a tese B, o grupo daqueles que podem vir a se beneficiar com a tese e o grupo daqueles que podem não vir a se prejudicar com a tese. Esse que não tem processo. Então, pelo menos há 4 grupos aí. E acho que membros desses 4 grupos podem intervir e acho que o código dá margem para isso. Então, é só uma mudança de perspectiva. Mas eu entendi o que você quer dizer. A mesma garantia de participação na construção dessa solução comum, de questão de fato comum, questão de direito comum, tem que garantir também no ato concertado. Quanto a isso, eu concordo. Agora tem que ver ele é melhor deixar a palavra para ele agora. Obrigado, viu? É mais uma dúvida daquela parte que passou, Fred, sobre a caracterização do dever. Se eu entendi, esse dever em abstrato, por exemplo, a própria previsão do artigo 67 seguinte já institui um dever para o magistrado. Só que imagina o seguinte, um processo passou inteiro, como acontece na imensa maioria das vezes, sem nenhum ato de cooperação. Isso implica em alguma ilicitude? Não, porque o dever aí, ele tem que ser acionado, né? Você tem que exigir o dever de alguma maneira, né? Ou pelo pedido, pela solicitação, ou pela delegação, que são os dois que você solicita o cumprimento do dever, e aí ele tem o dever de cumprir. No caso da solicitação, esse dever pode ser excepcionado, o Código expressamente prevê as hipóteses. No caso da delegação, o Código nem prevê a hipótese de excepcionar, tem que cumprir. Pelo Código, seria ter que cumprir. Mas aí a doutrina diz, não pode ser, se a ordem for uma ordem manifestamente legal, você não tem que cumprir. E no caso da concertação, esse dever que é geral se concretiza. Então, você tem como todo negócio jurídico, né? Você concretiza o que é geral no negócio. E aí surge ali um dever concreto que esse passa a ser, se não observado, passa a ser caso de nulidade. Esse dever concreto... Você acha que é causa de nulidade? Por causa da competência, né? Veja bem, potencialmente nulidade. Eu não vou dar uma solução que seja a mesma para qualquer caso,
porque depende exatamente de qual for o descumprimento do dever. E a gente pode calibrar o descumprimento do dever com outra consequência que não seja a nulidade. Mas pode levar até a nulidade se o dever for de tal modo grave que comprometa a regularidade do processo. Mas não dá para dizer que todo descumprimento de qualquer dispositivo do ato concertado vai gerar nulidade, porque a nulidade é a sanção última, né? Fred, a minha dúvida é sobre a prática de atos concertados entre juízo civil e criminal. Sobretudo, e aí eu vou pegar um exemplo prático que me parece que é útil, né, para poder exemplificar a minha pergunta. Quando a gente trabalha com prática de atos de improbidade, nós temos a demanda da improbidade civil e muitas vezes ela tem o desdobramento quase que automático no criminal. Então, são os mesmos fatos para serem provados. E, às vezes, caem com um juiz, né? A improbidade cai com o juiz, por exemplo, com o juiz titular, e o penal com o substituto. E aí, seria possível essa conversa, a prática de atos concertados entre juízes, no caso, o civil e o criminal, para aproveitamento nos dois processos? Vamos lá. Algumas premissas aí, Marília, para a gente pensar. Primeira premissa. A recomendação 38 de 2011 do CNJ, que inspirou esses artigos, expressamente se refere à cooperação em matéria penal. Fala até em transferência de presos como um dos atos de cooperação possíveis. Então, não há dúvida que existe cooperação no âmbito judiciário, no âmbito do processo penal. Não há dúvida. Segunda premissa, que me parece importante, que é uma premissa que eu defendo no meu curso. Toda a parte de cooperação judiciária do Código, o que envolve a internacional e a nacional, toda a parte de cooperação judiciária do Código é algo transprocessual. Transprocessual. Não é por acaso que o artigo 35 do Código foi vetado, não sei se vocês sabem disso, mas o artigo 35 do Código foi vetado por Dilma, o que parece ser um veto meio esquisito. Por que ela vetou o 35, um artigo que falava sobre carta rogatória? Foi vetado a pedido do Ministério Público Federal por conta da Lava Jato, que tinha começado um ano antes. Porque a Lava Jato já estava com práticas de cooperação internacional, sem lei, assim, porque não tinha uma lei que regulamentava aquela. A gente não tinha um estatuto legal de cooperação internacional. Tudo era feito por meio de acertos caso a caso com os países, né, cooperantes. Essa parte do Código era a primeira lei brasileira sobre cooperação internacional. Lei que disciplinava dessa forma. E aí o pessoal da Lava Jato estava preocupado de o artigo 35 poder ser usado como fundamento para invalidar uma série de atos de cooperação anterior. Foi por isso que foi vetado. Então, a segunda premissa do meu raciocínio é toda a parte de cooperação serve para qualquer processo. E, concluindo, evidentemente, não há nenhum problema de cooperação entre juízos e ainda mais da mesma justiça. Se pode haver cooperação de juízos de justiças diversas, quanto mais da mesma justiça. Quanto mais quando a gente sabe que há questões que são comuns ao âmbito penal e ao âmbito civil, questão comum, e o próprio Código de Processo Penal tem artigos que regulamentam casos de questões cíveis que são incidentais ao processo penal, e se definir entre eles por cooperação e, uma vez garantido o contraditório, porque isso é fundamental, garantir o contraditório, que haja uma solução de questão comum. Fred, você está falando de essa cooperação possível em várias justiças. Eu sei que a justiça eleitoral é um pouco sui generis. Queria só fazer, eu não sei nem se é bem uma pergunta, mas para ver se encaixa um pouco aí no raciocínio. Já há algum tempo, a justiça eleitoral, quando tem um problema de uma capital, por exemplo, que vários juízes eleitorais são igualmente competentes, nas eleições eles distribuem atividades. Nessa eleição você vai fazer propaganda, você só vai, embora você também seja competente de propaganda, você só vai fazer poder de polícia disso, você vai cuidar da recepção do registro de candidatura e vão dividindo isso. E sempre aconteceu de forma um pouco meio que informal, intuitiva. E o curioso, Fred, é que não é a partir da expertise necessariamente do juiz, mas da expertise que a própria zona foi construindo ao longo das eleições. Então, eles distribuem competências pensando na equipe que vai ter mais habilidade de resolver aquele problema.
Isso se encaixa em cooperação? Sem dúvida que é. Agora, isso provavelmente não é feito cooperativamente. É feito meio que por ato administrativo e impõe. Distribui a competência, as competências meio de cima para baixo. Mas isso poderia ser feito por cooperação, sem dúvida alguma. O caso da 13ª Vara Federal de Curitiba é um exemplo disso. Né? Vai ficar só com Lava Jato. Verdade. Isso não foi por ato de cooperação, mas poderia ter sido. Foi um negócio de cima para baixo. Mas poderia ter sido. Verdade. Fred, eu queria fazer uma pergunta relacionando aquela possibilidade de concertação de atos para a centralização de processo repetitivo, que é uma hipótese prevista expressamente ali no artigo 69, parágrafo 2º, salvo engano, e correlacionar essa técnica com o artigo 55, parágrafo 3º, que estabelece uma novidade, né, que é a positivação da possibilidade de conexão entre processos, de reunião de processos, por prejudicialidade. Eu quero saber sua opinião em que medida esses dispositivos falam de técnicas processuais distintas, se há uma zona cinzenta aí que pode ser aplicada entre eles. Qual a sua visão sobre a relação entre esses dois dispositivos? A relação entre esses dois dispositivos é que eles são exemplos de modificação de competência. Só que um é uma modificação legal, que é o 55, parágrafo 3º. A modificação de competência por determinação da lei. Porque há um vínculo entre duas ou mais casos, vínculo esse de prejudicialidade, que justifica que os casos sejam reunidos no juízo por evento. Então, é um modelo de gestão de competência, só que por determinação legal. O 69, não. O 69 é um modelo de gestão de competência para outros casos, que não são do parágrafo 3º. O dispositivo fala veja que o dispositivo fala em processo repetitivo, que não é demanda repetitiva, nem é casos repetitivos. É um terceiro termo. Não é o caso repetitivo do 928, não é o demandas repetitivas do 976. É uma outra expressão, processos repetitivos. E ali é uma modificação de competência por ato concertado. Então, é uma outra hipótese de modificação de competência. Então, nas aulas de competência, quando a gente vai falar em modificação de competência, a gente não pode fazer como a gente fazia outrora, que dizia que a modificação de competência ou é legal, conexão e continência, ou é voluntária, foro de eleição. O cardápio das hipóteses de modificação de competência é um cardápio muito maior. Que você tem conexão e continência, beleza. Você tem o foro de eleição, beleza. Mas você tem a federalização das causas do 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que é uma modificação de competência a pedido e por decisão do STJ. É uma modificação de competência. Você tem assunção de competência e RDR, que são hipóteses de modificação de competência, ambos. Uma vez admitidos ambos, modifica essa competência para julgar o caso. E você tem o ato concertado, que é uma outra hipótese de modificação de competência. Isso eu estou falando bem rapidamente de coisas muito triviais. Se a gente for apertar, vamos encontrar outras hipóteses. Se a gente for apertar com o olho clínico, a gente vai encontrar outras hipóteses de modificação de competência que não se encaixam nesses clássicos. E aí é um ponto importante de a gente rever a nossa abordagem. Se a gente continua a estudar competência num modelo sem perceber que o modelo se transformou, a coisa dificulta. Porque você vai... O cara vai parar para esse setor e vai dizer, isso aqui é sacanagem, não é possível, como é que pode? Pode, tá? Pode. Não é o legislador que cuida da modificação de competência, e todo mundo concorda com isso? Todo mundo sempre disse isso. O legislador pode estabelecer as hipóteses de modificação de competência. Estabeleceu uma, 69, parágrafo 2º. É uma nova hipótese de modificação de competência. E nesse ponto, a tese de Cabral, cujo livro vai sair, a versão comercial vai sair agora esse ano, cumpre um espetacular papel. Ele faz um mapeamento disso incrível. Incrível. Vai pegar lá no desaforamento do processo penal, que é uma outra hipótese. Embora lá do processo penal. É outra hipótese de modificação de competência. Por razões de conveniência. Perceba que no desaforamento você modifica a competência por razão de conveniência. Rapaz, é melhor não ficar aqui não. Essa porra vai dar merda. Vamos deslocar. E isso desde a década de 40. E no processo penal. E a gente falando que não é possível juízo de discricionariedade, abertura em normas de competência. Isso não faz sentido, moço.
Não faz sentido. É simplesmente não, é algo que não se comprova com a leitura muito superficial, inclusive, dos textos legais, que não são inconstitucionais, né? Me parece que não há inconstitucionalidade nenhuma nisso. Fred, mas nesse exemplo que o Minami deu, parece que ia ir um pouco além, né? Haveria a possibilidade na cooperação de uma criação de competência material, quase. Que seria... É uma redistribuição. Não, material não. Veja que não, Adriano, porque todos têm essa competência. Todos já têm a competência. Na verdade, seria um recorte da competência que ele já tem. E não a atribuição de uma competência material que ele não tem, porque isso eu acho que não pode. Dúvida. Veja que é diferente. Mas modificaria a competência material. Ele teria competência material para tudo e essa como numa situação de especialização, por exemplo, de vaga. Exatamente. Aí sim. Mas veja como é diferente a abordagem, né? Uma coisa é você dizer assim, por cooperação eu vou atribuir competência material e a outra, por cooperação, eu vou redistribuir a competência material que já existe. Aí a questão, viu, Fred, inclusive é essa, porque, por exemplo, na região metropolitana de Fortaleza, eu tenho um município vizinho, aí eles querem pensar, será que eu posso pegar essa equipe e resolver propaganda do município anexo? Aí o juiz não teria essa competência, entendeu? Aí eles não dão esse passo. Fredão, eu queria fazer uma pergunta sobre controle, né? Quando eu li o teu livro, eu conversei contigo, inclusive, por mensagem. Eu queria ter uma questão que fica na minha cabeça. Como você mesmo disse, esse é um tema novo. E tema novo, ele traz muita dificuldade de construção. Eu acho que um problema importante, acho que desse tema, o que mais tem me chamado a atenção é o problema do controle. Eu queria pensar conjuntamente contigo aqui uma questão para ver o que você acha. Se a gente imaginar que o ato concertado, ele efetivamente é um negócio jurídico, celebrado entre dois diferentes juízos, acho que você vai concordar comigo que ele se põe em cada um dos processos como uma decisão, independentemente de se tratar de um negócio jurídico. Então, ele aparece no processo, individualmente falando, como uma decisão. Não sei se dá. Eu entendi seu raciocínio, Lucas, mas eu não sei se dá para a gente considerá-lo uma decisão. Ele tem uma pegada mais de ato normativo, mas ato normativo anterior à decisão, né? É um ato normativo que fundamentará a decisão do que a própria decisão. Embora eu entenda o que você queira dizer, é como se os juízes tivessem já decidido regras de competência e exportasse essa decisão para os diversos processos. Eu entendo, mas eu não sei se dá para a gente fazer esse paralelismo 100%. É uma dúvida mesmo, eu não vou rebater o que você está dizendo, não, mas fica uma dúvida. Porque o problema é que se a gente não considerar que há uma decisão naquele processo, é que não vai haver recurso. Porque para ser objeto de controle mediante recurso, tem que ser decisão. Não vai ter recurso quando o ato for aplicado, né? Quando a regra de competência for aplicada. A regra de competência que emana desse ato, ela vai ser aplicada. E aí você vai poder recorrer. E você pode pensar num instrumento como eu falei, de controle concentrado do ato, que seria um controle via tribunal corregedoria. Um controle administrativo do ato. É um controle concentrado, mas administrativo. O que me preocupa, esse controle concentrado, por isso eu acho que é importante ser decisão, é porque quando esse ato ele chega no processo, acaba sendo uma decisão sobre competência, e por isso me parece que é agravável, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, por mais criticável que seja o entendimento, ele particularmente aqui desgosta bastante da decisão, mas seria agravável, e o que me fica na cabeça é a questão do controle pelo tribunal desse ato, que seria um ato negocial. Então, em que medida o tribunal ele pode influir na vontade daquele juízo negociante, se efetivamente se trata de um ato negocial, e qual seria o critério de controle para os atos concertados? Essa é a questão. Posso só dar acrescentar o que o Lucas falou? Eu acho que no final do dia, assim, se você falar que é decisão ou falar que é outra coisa,
isso não exclui não joga a margem de impugnação, quer dizer, se não for decisão não vai ser por recurso, mas também não significa que é inimpugnável, né? Então, você vai pensar o seguinte, vamos impetrar mandado de segurança, dependendo da situação, habeas corpus e por aí vai. Eu particularmente acho que, dependendo da natureza do ato que você celebrar, mas que os juízes celebrarem, faz total sentido você ter um controle concentrado, porque justamente vai exerce uma figura quase que administrativa, quer dizer, um controle da magistratura sobre a própria magistratura ali, né? Eu acho que é por aí um pouco, e talvez as coisas se encaminhem assim, não por acaso o CNJ está disciplinando isso. Eu acho que vai ter uma natureza, vai trabalhar o ato concentrado meio que como um ato administrativo normativo, menos como um ato judicial, até porque não decide nada. Ele não decide caso ali, né? Decide caso. Não tem decisão do caso. Veja, eu estou especulando com vocês. Isso realmente é uma coisa que precisa ser construída. Eu ainda não fechei o meu pensamento sobre isso. Eu não tenho dúvida que atos praticados com base no ato concertado podem ser impugnados, não tenho dúvida nenhuma disso, e evidentemente você pode impugnar a validade do ato, e aí entra aquilo que Lucas perguntou. Qual é o controle do tribunal? O controle sobre o objeto. E aí a doutrina que vai criar essas diretrizes, mesma coisa que a gente criou as diretrizes para o objeto do negócio processual, vamos criar aqui. O que pode ser negociado. Desculpa, Fred, mas você já aponta a diretriz, que é isso que é a eficiência, né? Que ele está na primeira parte do seu trabalho. Mas esse é o princípio, né? Esse é um princípio. Mas tem outras diretrizes mais concretas, né? Como essa, por exemplo, que eu dei. Pode ser que não vingue, mas eu dei. Não é possível negociar a prática de ato decisório entre juízes com competência material distinta. Isso é uma diretriz. Se houvesse uma diretriz mais concreta, né? Se houvesse um ato concertado que pegasse processo da Justiça do Trabalho e remetesse para a Justiça Federal, para o Juiz Federal julgá-los, me parece que esse ato concertado seria nulo. Isso é uma diretriz mais concreta, sem apelar para a eficiência, sem apelar... Porque a eficiência, duração razoável, acabam funcionando meio que como amortecedores, meio com argumentos mais retóricos para a gente trabalhar. E para o objeto, na linha do que Marília fez na dissertação de mestrado dela. Então, você controlar a diretriz do objeto, com diretriz mesmo, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, é uma coisa que a gente vai ter de construir em diálogo, todo mundo pensando, fazendo os testes do que pode e o que não pode, partindo, do meu modo de ver, da mesma premissa que a gente partiu no 190. Qual é a premissa? Na dúvida, pode. Qual é a premissa do 190, né? Na dúvida, pode. Em dúvida pro libertátil. Em dúvida pro libertátil. Em dúvida pro cooperação. Dúvida pro cooperação. E é uma coisa diferente, porque nós todos aqui, não eu mais do que vocês, mas a minha geração foi uma geração que ainda foi educada processualmente muito com atenção à forma. Mesmo com a instrumentalidade. A discussão sobre forma era muito importante. Mesmo com a instrumentalidade, que inspirou todo mundo da nossa geração. E aí, a discussão sobre o juiz natural é evidente, né? Como é que pode, juiz natural, os caras... A reação inicial é sempre essa. Sempre essa. Então, a gente tem uma tendência de achar que o juiz não pode. A gente não se preocupa muito com a administração da justiça e com os casos complexos. Eu queria imaginar que vocês... não sei se vocês conhecem bem o caso de Mariana. O caso da rompimento da barragem de Mariana. Esse caso é um caso cuja solução... A solução está sendo construída sem cooperação judiciária é impossível. Impossível. E aí é o seguinte, se a gente disser que não pode, vai poder. A gente não pode. O processualista disse que não pode. Os caras não estão nem aí para isso. A realidade, ela tem uma velocidade, um volume, que se a gente ficar brigando, gritando, não pode, a realidade vai atropelar. Porque é incrível isso. É incrível. Não pode, de jeito nenhum, não pode. Os juízes, respeitando o contraditório, garantindo a participação, vão fazer as soluções. Aí é muito melhor a gente... Veja o que aconteceu no IRDR do Espírito Santo. Tiago vai se lembrar, Tiago e Fred, um IRDR em juizado para definir valor para indenização de água.
Porra, mas isso não pode, porque é questão de fato. Bicho, tem 60 mil processos. 60 mil processos. Todo mundo ficou 3 dias sem acesso à água. Essa é a indenização. Ah, mas o cara tem 5 filhos, o outro tem 7 filhos, o cara pagava R$50 de indenização. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar num valor absurdo, muito maior do que ele teria numa ação individual, e uniformizar. Bora. Ah, um vai ganhar mais do que deveria, outro vai ganhar menos do que deveria, mas na média vai ficar ótimo. Isso daria na literalidade do IRDR? Não. Resolveu a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas não reclamaram, acharam ótimo. Outros reclamaram, mas você resolveu 50 mil pessoas. A centralização de processos repetitivos poderia ser um instrumento dogmaticamente aceitável. Se seu IRDR, você poderia construir isso pela centralização. Porque a centralização ela não fala de questão de direito repetitiva, pode ser questão de fato repetitivo. Vitorelli tem um artigozinho sobre... Um grande artigo sobre a produção da prova por estatística, né, para resolver exatamente esses problemas. Em que ele diz, no caso de indenização feito esse, é melhor você fazer a prova por estatística. Ah, pode ter erro? Pode. Mas... a amostragem, né? A prova por amostragem. Por amostragem, por estatística, mas isso também, a gente acha que nos processos individuais não haverá erro. Como se o juiz não pudesse, no processo individual, dizer que a pessoa tem direito a mais ou a menos. Auto-engano generalizado, eu acho. Né? Então, há determinados processos, uma vez Sica me fez uma observação que é importante na banca de Sofia. Ele disse assim, Fred, você tem razão no negócio da complexidade, mas 99% dos processos não são complexos. Ou, sei lá, um número absurdo de processos não são complexos. Verdade. É verdade. E para a maior parte dos processos, a dogmática clássica resolve. Verdade também. Só que se a gente não pensa naqueles processos para os quais a dogmática não resolve, ou a dogmática clássica não resolve, a solução desses processos vai ser feita a facão. A facão é uma expressão baiana, que não sei se as pessoas entendem, ser feita na tora, sem um astro. Então isso me preocupou muito. E isso que me despertou a vontade de querer estudar esse assunto. Agora, eu queria ouvir de vocês estão me perguntando, mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam do livro? Quer dizer, para quem conseguiu ler o livro, né? Certamente alguém não conseguiu ler, mas quem conseguiu ler, o que achou do livro? Isso eu quero ouvir, eu vou te falar a minha impressão. Eu fiz a leitura e, como eu disse com você é honesto em falar que você quer construir uma teoria geral da cooperação judiciária nacional, certo? Teoria para o Brasil, mas não é geral. Uma teoria geral, exatamente. Portanto, uma teoria particular. Uma teoria individual, né? Individual. Mas a impressão que eu fiquei é que para cada espécie, por exemplo, de cooperação, aqui tem no artigo 69, a centralização de processos repetitivos, tem ali aquele artigo que fala de execução de tutela provisória, questão de recuperação de empresa, né? Eles precisam de uma regulamentação específica que dialogue com outros microsistemas processuais. Então, eu queria... você tem aí um microsistema de tutela provisória? Você pode ter, você tem as tutelas provisórias do Código, do CPC, codificada, a questão da tutela provisória contra a Fazenda Pública, você tem a questão da recuperação judicial, que tem regras processuais. Então, a impressão que eu fiquei é que... não sei nem se pode chamar de crítica isso, mas a impressão que eu fiquei é que ele abre um campo para outras tentativas de sistematização dessas hipóteses mais específicas. O livro não tem a menor pretensão de ser um tratado da cooperação judiciária. É um livro de arrumação do tema, epistemológica do tema, porque o tema é completamente desarrumado epistemologicamente. Então, é a construção da epistemologia do assunto. Sim. Que é um passo muito difícil de ser tomado. E em alguns assuntos, como a centralização, por exemplo, essa eu falei demais. Centralização eu falei muito. Eu tentei construir quase... Centralização daria um capítulo avulso lá. Assim como o ato concertado também falei bastante. Mas o propósito do livro é meio que apresentar a potencialidade e digamos assim, é um manual de instruções dos 3 artigos. O que eu gostei muito do livro.
Diga aí, Thiago. Não, o que eu gostei muito é isso. É um livro, ele é um livro, digamos, humilde e sincero, que ele não pretende esgotar o assunto, mas ele dá uma primeira arrumada num tema sobre o qual eu, pelo menos, não conseguia nem pensar, nem começar a pensar em o que fazer com aquele artigo. Aí o livro dá uma organizada nisso e permite que a gente primeiro comece a aplicar na prática. Eu li o livro por conta de um caso concreto e olha, que dá para usar, e permite que a gente consiga começar a estudar o assunto, porque até então, ao menos para mim, era um assunto que eu não conseguia nem começar a pensar no que fazer. Você não conseguia nem dar aula do assunto. Nem dar aula do assunto. Como é que eu dou aula do assunto? Porque você tem que é um trabalho invisível, porque todo mundo aqui herdou esse trabalho dos assuntos velhos. Todo mundo sabe dar aula de recurso porque alguém lá atrás organizou conceito de recurso, classificação dos recursos, aquilo que é o básico. Alguém organizou isso lá atrás. Já se perdeu em tempos imemoriais. Esse assunto é um assunto que não tinha nem organização, não tinha nem sumário o assunto. Então, quando você fala em elementos da cooperação, isso eu que criei esse nome, elementos da cooperação. Classificação da cooperação judiciária. Eu que dei esse nome, classificação da cooperação judiciária. Ninguém nem falava nisso, eu que classifiquei. Eu que olhei e dei uma arrumada e classificar. Eu que tentei arrumar os artigos. Isso aqui é instrumento que difere de objeto, que difere de modo. Porque você tem que perceber as conexões das coisas, né? Que é você arrumar o... Exato. E, Fred, e o seu livro, ele permite que nós olhemos para alguns fenômenos e permite uma releitura desses fenômenos a partir desse material que você trouxe para a gente. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, que você já falou, processo estrutural. Muitos fenômenos que estão tentando ser construídos em relação ao processo estrutural podem ganhar um contorno novo, diferente, um fundamento normativo para ser feito de acordo com a Cooperação Judiciária Nacional. E eu pensei em outro agora. Tem uma resolução do STJ que eu não sei se ele delega a competência decisória para os tribunais de justiça julgar a reclamação de acordo do juizado especial que diz respeito a precedente vinculante do STJ. Aí eu tô pensando aqui, na classificação que você propôs, tentar encaixar essa resolução e saber se ela tem um conteúdo que é ilícito ou não, essa delegação de competência decisória para reclamação. Então, é um novo aporte agora para visitar novos temas. É isso aí. E quanto ao estrutural, eu chego a dizer isso no livro. Eu até uso o trabalho de um orientando meu, Gustavo Lamego, que escreveu sobre isso. Gustavo escreveu sobre isso. Ele é meu orientando na graduação, do ano passado, e a ideia é processo estrutural e cooperação judiciária, quer dizer, como um vai ajudar o outro. E é incrível como pode ajudar, né? Só que esse que é o ponto, a gente tentar encontrar soluções que já estavam sendo tomadas na tora e dar a canalização jurídica dela, para saber até onde pode ir, o que pode ser feito, etc. Eu quero ouvir mais. Fred, já me usaram demais, deixa eu usar vocês. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, em relação um pouco ao papel do CNJ, porque é um órgão que tomou protagonismo no cenário nacional, um órgão inicialmente com um claro papel administrativo, mas hoje ele faz muito mais que isso, ele disciplina e organiza o funcionamento do judiciário aqui em vários níveis. E uma das formas de fazer isso é direcionando e criando espaços de colaboração, né? E rearrumando isso. E aí o que eu queria, um pouco, pensando no futuro disso em relação às situações estruturais, você acha que o CNJ ele tem uma propensão, tem uma possibilidade de atualização mais próxima desses casos pontuais, grandes casos que vão surgindo, com um olhar direcionado, ou ele vai ficar no plano realmente normativo macro de criar normas, estándares para a cooperação? Eu acho que é isso aí. Eu acho que no caso concreto não dá. Mas os estándares e as normas, o CNJ vai fazer, os modelos, vai fazer demais. Vai partir para cima. Porque é claramente uma percepção de que uma série de problemas de administração judiciária podem ser bem resolvidos
com base nesses 3 artigos. Sabe o que eu fiquei pensando também um pouco sobre essa questão do papel e da organização desse funcionamento do judiciário, porque a gente sempre tratou o processo numa visão da legalidade, de uma legalidade muito estrita, lei em sentido próprio, que define tudo o que pode ser feito no processo. Outros sistemas não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, as regras federais de processo civil, o Código de Processo Civil deles, é ditado pela Suprema Corte por uma delegação do Congresso, ou seja, é o próprio judiciário que cria o processo todo, né? Assim, todas as regras. E eu fico pensando se... Federais, né? Os federais. Oi? Federais. As federais. As federais. As Federal Rules of Civil Procedure. Que, aliás, é um código antigo e que é de 38 e é modificado aí várias vezes. O que eu fiquei pensando é se a gente não caminha também para um modelo de processo mais flexível, né? Passando a ter essas normas, passando a ter movimentos de cooperação, passando a ter uma atuação, sabe, mais direcionado por iniciativa do próprio judiciário. Assim, se isso não muda um pouco a maneira como a gente organiza os atores, sabe, e como a gente enxerga o processo. Veja, quem acompanha meus trabalhos atentamente sabe o que é que eu penso sobre isso. Eu tenho um capítulo no volume 1 do curso em que eu defendo que existem 10 fontes de norma processual. 10. Em que eu trabalho soft law em matéria processual. Meus orientandos escrevem sobre norma estadual processual, escrevem sobre negócio processual, escrevem sobre precedentes. Paulo Mendes fez pós-doutorado comigo, escreveu sobre regimento interno, como fonte normativa dos precedentes, ou fonte normativa fonte de norma processual. Buburil vai fazer o pós-doutorado comigo e o tema vai ser soft law e direito processual. Becklaut vai fazer pós-doutorado comigo, vai escrever sobre resoluções como fonte de norma processual. Ou seja, a multiplicidade de fontes exatamente para permitir uma oxigenação do sistema é um dado da nossa realidade. É um dado. E o nosso direito processual já é flexível. No grupo de pesquisa de Léo, o meu tema foi esse. Já é flexível. Inclusive, gerou o texto de Antônio Carvalho, publicado ontem. Ele foi provocado, se sentiu provocado pelo que eu disse, e escreveu o texto contra, dizendo que estava errado. E aí já até, eu acho que misturando um pouco do que é um procedimento rígido, flexível, com o procedimento previsto em lei, enfim. Isso é uma outra história. De todo modo, volto a dizer, quem não perceber que o procedimento brasileiro ele é extremamente flexível, quer pela lei, quer pelo próprio juiz em diversas passagens, quer por negócio, e veja, e eu nem estou falando da cooperação judiciária, não está entendendo o que está acontecendo, no meu modo de ver. Sem blague. Sem blague. Fred, já me antecipando aí sobre a pergunta que você fez, eu gostei do livro, eu acho que ele tem bem tua marca, assim, eu venho percebendo já há algum tempo que você é um cara que pauta discussões no processo civil. A gente tem a ideia do estadista, né? Do cara que pensa no funcionamento do Estado como um todo antes de pensar nele mesmo. Eu acho que você funciona, de certa forma, assim no processo. Você tem muitas ideias e distribui ideias, né? Eu me lembro, por exemplo, que para falar aqui, e não é só seus orientandos, eu me lembro de conversar com o professor Leonardo Carneiro da Cunha, um mestre querido e um amigo querido. E eu me lembro que a iniciativa dele de escrever o livro sobre direito temporal veio de provocações suas sobre direito temporal. Agora, isso se repetiu com o texto dele sobre conflito de competência. Eu tenho certeza que você influenciou na escolha do tema de livre docência do professor Antônio Paz Cabral. Não, ali não. Ali não. Não, isso não. Isso foi dele mesmo. Totalmente. Não, veja, pode ter sido dele mesmo, mas você já estava pautando o debate sobre negócios processuais quando ele escolheu escrever sobre o tema. Então, você lança artigos pequenos, lança ideias rápidas, muitas vezes, que pode ser que não, ou seja, que não seja uma decisão sua, mas você planta, vai semeando nas pessoas essa ideia. E acho que esse livro é mais uma importante semente que você lança aí para que a dogmática processual ela possa avançar. E como você disse, traz classificações, traz ideias que cumprindo o papel doutrinário, efetivamente, de organizar a fonte processual sobre o tema. Então, eu gostei bastante por conta disso.
Acho que é um livro que ele cumpre esse papel de mostrar que esse tema precisa estar em evidência. Já tem trabalho sobre isso, mas esse trabalho é um trabalho que realmente traz classificações, traz ideias, e é um trabalho que você provoca até expressamente, inclusive, no seu trabalho, a que sejam feitas novas reflexões. Por isso eu achei arretado. Lucas, veja, o que eu penso hoje, né? Eu já tenho um curso, não sei o quê, eu fiz tese. Eu tenho que escrever para divulgar a ideia. E a ideia que, para mim, que hoje é o grande ativo. Eu estou com a ideia, e a ideia é construída a partir desses argumentos aqui. Por isso que meus textos são textos, os artigos são artigos normalmente mais curtos. Porque eu não vou escrever o artigo, eu quero divulgar aquela ideia ali. Ó. É legitimação extraordinária como fonte negocial. Que eu escrevi em 2014. E aquilo ali tem 10 páginas. Ali eu não vou fazer uma revisitação do que é negócio jurídico. O que é negócio jurídico processual. Isso tudo é um pressuposto do artigo. Então, quem vai para ali já tem que saber isso tudo. Para chegar ali, ele vai ver aquela ideia e os argumentos para aquele ponto ali. Porque eu quero que as pessoas leiam tudo que eu escrevi. Então, se eu fico publicando todo artigo meu, tiver 40 páginas, 50 páginas, o cara não vai conseguir ler. Porque ele vai ver ali a revisitação de todas as coisas que ele já não tem mais saco. Então, eu quero... E os livros têm que ser curtos, no meu modo de... Para mim, não é para vocês que estão em outra fase da carreira. Mas na minha fase, em que eu já dei as minhas teses todas para o mundo jurídico, eu agora quero livros que eu apresente ideias profundas e que sejam livros que gerem livros. Livros que permitam várias reflexões. Obras abertas. Obras abertas. Obras que abram caminhos, entendeu? Abre o caminho para a gente poder pensar. Foi o que aconteceu com o livro de procedimentos especiais, que eu reputo uma das melhores coisas que eu já escrevi. Está na minha lista do Lattes lá, as 5 estrelinhas do Lattes. Uma das estrelinhas do Lattes é aquele livro. É uma autoavaliação, a minha avaliação é essa. Um livro que eu acho incrível, assim, as ideias muito boas. É um livro de 100 páginas. Esse também. É um livro que, para abrir, é como se fosse o trabalho de você arar o terreno. Você ara o terreno, você prepara o terreno, limpa o terreno. O terreno pronto. Para quê? Para plantar e colher. Mas esse trabalho de arar o terreno, de arrumar, de fazer a demarcação, trabalho de agrimensor, de você organizar a coisa, organizar o movimento, né? Para usar a expressão de Caetano. Vocês me perguntaram a minha influência, né? Para organizar o movimento. Eu acho é o que eu quero hoje em dia. Eu quero escrever textos assim. É o meu estilo, realmente. Textos curtos, mas ali você vai... Então, não é para todo mundo. Eu acho que o meio acadêmico tem espaço para todos esses estilos e finalidades a escrever, né? Claro, não tenho dúvida disso. Ideias, tem textos que consolidam ideias, tem textos que vão sistematizar ideias. Acho que tem espaço para várias finalidades do escrito. Né? Desde que você tenha clareza do que você quer e que seu trabalho seja útil. Se o seu trabalho não tem utilidade, aí é ruim mesmo. Pouco importa o estilo que você usa, vai ser ruim. A questão é saber se o trabalho é útil. Eu concordo com você. Uma boa dissertação de mestrado que consolide o pensamento sobre o assunto foi um excelente trabalho, porque ele ajuda a pesquisa de todo mundo, né? O cara vai lá, já está com a pesquisa toda pronta. Pô, maravilha. Então, já vou encontrar aqui como referencial para buscar as referências todas. O cara já fez um trabalho para mim. Porque é aquilo que eu disse, ciência é empreendimento coletivo. A gente sempre se vale do trabalho do outro. Sempre. 100% das vezes, né? Agora, pelo visto, então a galera gostou do livro. Ou só estão falando isso porque eu estou aqui? Eu não gostei. Ele gostou, né? Ele tinha falado comigo, tinha gostado, não foi ele? O livro é bom. Eu achei, assim, até tinha conversado em privado com você que o que me impressionou muito foi a sistematização que você deu. É difícil você pegar um tema complexo e que quase não tem nada escrito, pelo menos eu não conhecia nada escrito assim, ou popularmente, né?
e pegar o tema bruto e sistematizar ele de uma forma que quem venha daqui em diante consiga, a partir disso, trabalhar, né? E talvez o trabalho mais difícil seja esse, né? Pegar em estado bruto e lapidar e transformar em algo palatável para quem vem, né? Eli, você vê como são as coisas. Eu levei mais tempo escrevendo esse livro do que levei escrevendo minha tese de doutorado. Pensando antes de escrever. Muito difícil. A minha tese de doutorado eu escrevi, eu já tinha as ideias todas na minha cabeça. Aí é um trabalho de colocar no papel e desenvolver as ideias. Mas você lá construir uma coisa do zero, organizar, foram 2 anos pensando nisso. E para você chegar, vamos supor, nesse número de páginas, assim, quer dizer, com um poder de síntese, mas ao mesmo tempo com o poder de dar a mensagem com o conteúdo, isso é de fato muito complexo, assim, o produto final parece simples, né? São 100 páginas e tal, mas é muito complexo chegar nesse resultado, né? E eu acho o livro um livro com ideias complexas. Embora é um livro com ideias complexas. Não são ideias assim de você... É um livro claro, eu acho que é um livro claro, você entende o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer não se trata de uma solução trivial. Não são coisas triviais. Não, as próprias premissas do livro, os pontos de partida do livro, que está lá naquele capítulo 1, são premissas complexas. Exatamente. Mas o Fred... Sobre as premissas. Princípio da eficiência. Não só ideias complexas, mas eu acho que foram bem entendidas assim, pelo pessoal todo, mas o que ele estava falando que agora que você contou que demorou tanto tempo para finalizar a ideia, faz muito sentido, pegando o sumário e a organização do livro, dá para perceber a dificuldade que é pegar, como o Thiago tinha falado, um tema que a gente não sabe nem por onde começar e construir esse negócio de baixo para cima, de cima para baixo. E aí, eu gostei muito, particularmente, da maneira como o livro é organizado também. Eu acho que fica muito fácil e, como você tinha dito, livros que geram livros, a impressão que eu tenho sobre esse tema específico, que agora vai ficar pautado muito pelo teu trabalho, é que a maneira como está organizado o teu trabalho vai pautar a maneira como a galera vai enxergar esse tema de agora em diante. Então, existem os objetos de atos concertados que estão lá no parágrafo 2º do artigo 69, tudo bem, mas existem os 3 tipos de cooperação, isso são coisas que são separadas, e assim por diante. A impressão que eu tenho é que, de agora em diante, se qualquer um de nós fosse pegar para escrever sobre esse tema, esse ponto de partida que é o único, vai enviesar a gente a pensar assim. Então, bom trabalho por ter um livro que gera livros, e, por outro lado, a gente agora tem um trabalho de, às vezes, desfazer essa tua construção para poder construir testar, né? É difícil pra caramba, tem que testar se a construção está funcionando, né? É possível que descubra aí um 4º modelo de cooperação. É possível que a gente perceba que tem um regime jurídico aí que não se encaixa nesses modos que eu identifiquei. É possível que isso aconteça, claramente. Então, tem que pensar, né? Tem que pensar. É isso aí, pessoal. Acho que hoje a gente pode encerrar o nosso encontro. Queria agradecer imensamente ao professor Fred pela disponibilidade. O encontro foi longo, mas a conversa foi muito boa. Espero que todos que estejam nos assistindo também tenham gostado, assim como eu tenho certeza que todos que participaram também gostaram. Agradeço especialmente a Marília, que está aqui, a Tiana e a Laiana, que participaram mais da primeira parte, especialmente da primeira parte da conversa. Curtam nossas redes sociais, nós vamos disponibilizar o vídeo já. Eu acho que vocês vão gostar muito aí dos próximos encontros também. Professor Fred, mais uma vez um agradecimento. Se quiser falar uma palavra final, você e a Marília, aí, a gente fique à vontade. Obrigado pelo convite, né, que vocês me fizeram. Que bom que vocês me colocaram na lista daqueles que seriam escolhidos para poder conversar com vocês. E já é uma lista de personalidades, né? Então, vocês me colocaram no rol das personalidades. Então, fico bastante ao lado de Tucci, de Talamini, de Sica. Então, muito obrigado por isso. Realmente a conversa foi ótima, né? Não sei como é que vocês vão editar isso depois, mas vai ficar ótimo. E depois que jogarem no seu canal de vocês do YouTube, eu vou jogar no meu também. Vou levar isso para o meu canal do YouTube. Valeu, muito obrigado.
Valeu. Só dar a palavrinha final de agradecimento. Gostei muito das duas partes. E é isso, um prazer estar com vocês, especial aqui com o Fred. E eu já vou fazer o convite, Marília, para a gente fazer um tema especial sobre a sua dissertação de mestrado, que eu acho que merece um debate sobre isso. A gente já fica aqui marcado aqui. Acho que o próprio Fred já é muito elogioso com o livro, é um livro excelente, então a gente pode já... Incrível, né? Agradeço muito, já deixo aqui, já aceito o convite, mas Fred é suspeito, porque nessa dele ficar dando tema para as pessoas, ele acabou que deu para mim também, então ele é um pouco pai do trabalho. Não, mas ali não, ali eu não tenho, a minha influência ali é só remota, é uma influência completamente imediata, é um espetacular trabalho de Marília. Espetacular. Então aí, é um trabalho inevitável, no meu modo de ver. Já fica propaganda então do livro e da próxima edição que a gente vai gravar com a Marília, que com certeza vai ser bacana também. Pessoal, um abraço, a gente se vê. Valeu, pessoal. Valeu.